continuar pensando juntos, aí, refletindo, né, sobre todas essas hipóteses, porque sobre a disputa eleitoral, a gente vai conversar agora com o cientista político Renato Dolti, justamente sobre essa reta final, né? Professor, nesse momento, para quem está atrás das pesquisas, o que é a melhor estratégia? É atacar? Qual é a sua previsão? É soltar alguma bomba assim que surpreenda a todos ou não? Ou de certa forma, como o Lula está fazendo, falar mais de amor e não de acirramento? Qual é a sua aposta? Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores. Eu creio que, na realidade, o candidato que está em primeiro lugar, ele sempre tem um elemento mais confortável em relação à estratégia de reta final de campanha. Ele tem mais espaço para poder falar sobre a possibilidade de amor ou, eventualmente, se dar o luxo de poder levar outros tipos de debate e, obviamente, os candidatos que estão ali em segundo, terceiro, quarto lugar, eles acabam tendo a possibilidade de construir uma estratégia um pouco diferente. Acho que talvez um ponto bastante representativo em relação a isso é perceber que o presidente Bolsonaro atualmente precisa, de alguma forma, nesses próximos dias, encontrar um pedaço desse eleitorado que as pesquisas vêm mostrando que ele, de um lado, não conseguiu trazer, ou do outro, não conseguiu crescer na intensidade que deveria. Então, me parece que talvez atacar nesse momento não seria um elemento tão relevante, até porque reduzir a rejeição é um dos principais pontos, assim como vocês estavam tratando anteriormente. É fundamental para um candidato como o presidente Bolsonaro nesse momento reduzir a rejeição para conseguir empurrar a eleição para o segundo turno, visto que existe essa possibilidade aí da eleição terminar no primeiro, ainda não tão clara, ainda com a possibilidade bastante grande de margem de erro das últimas pesquisas, mas que de alguma forma é uma estratégia bastante importante. Reduzir nos dois salários, reduzir a rejeição entre mulheres, reduzir a rejeição no Nordeste, me parece que atacar nesse momento teria um efeito reverso. Já quando a gente olha para os outros candidatos, aí de fato a gente consegue ver uma narrativa um pouco mais forte nesse sentido. Até porque Ciro Gomes e Simone precisam se defender de toda a narrativa de voto útil construída pela eleição do candidato Lula. Então, de alguma forma, ali a gente pode encontrar uma perspectiva de um debate um pouco mais caloroso, de ataques mais expressivos. Talvez a grande dúvida que fica nesse momento, principalmente nos candidatos que sofrem o efeito do voto útil, na minha opinião, é exatamente entender a tônica desse ataque. Atacar demais pode, de alguma forma, e é o que parece que aconteceu, pelo menos em relação à reação do discurso do Ciro ontem, por exemplo, afastar esse próprio eleitorado. Na medida que o discurso do candidato Ciro Gomes, de alguma forma, coloca esse eleitor que pensa em migrar de voto útil, ou que, de alguma forma, está indeciso em relação a se deve ou não fazer essa migração, coloca ele como manipulado, coloca ele como um eleitor que de alguma forma está fugindo desse debate ou que está indo por perspectivas éticas não tão boas. Então, de alguma forma, precisa dosar um pouco essa questão. Agora, Renato, Roberta falando com você a partir de agora. Queria te ouvir também sobre o impacto dos apoios nessa reta final de campanha. A gente vê, por exemplo, o ex-presidente Lula fazendo campanha com a classe artística, também comemorando, a campanha de Lula comemorando bastante o apoio de Joaquim Barbosa a Lula. De que forma o eleitorado responde a esse tipo de sinalização de apoio a ambos os candidatos? Também falando sobre o ex-presidente Bolsonaro. Perfeito. De alguma forma, a classe artística obviamente tem um poder, uma influência, um alcance muito grande, seja nos seus canais proprietários, ou suas redes sociais, ou também, obviamente, para conectar o eleitor em relação a esse voto e essa perspectiva de influência. O ex-presidente Lula ele trouxe, de alguma forma, nessas últimas semanas, nomes bastante fortes, né? Sejam da classe artística, ex-ministros, a classe econômica, Henrique Meirelles, o próprio Joaquim Barbosa, agora, talvez desses últimos grandes perfis. Acho que a grande dúvida de um lado, entender se na cabeça do eleitor isso não está tão claro, existe a compreensão de uma frente ampla, que talvez seja uma das estratégias da campanha, né? Construir a ideia de que existe uma frente ampla apoiadora do Lula em contrapartida ao presidente Bolsonaro, mas, sem dúvida nenhuma, existe uma influência bastante representativa em relação aos rostos conhecidos dessas personalidades, que acabam ajudando a confluir a ideia de que tem um apoio mais expressivo do lado do ex-presidente Lula. De alguma forma, a gente percebe isso acontecendo, mas, para mim, o impacto político disso, ou pelo menos o impacto eleitoral, ainda continua sendo essa migração potencial de um voto útil, né? Trazer esses perfis que estavam apoiando, na realidade, outros candidatos, força novamente o eleitor a deixar de votar em quem eles, de alguma forma,
pela consciência, votariam nesse primeiro turno e acabam empurrando esses votos para o presidente Lula. Então, talvez o efeito nesse momento tenha mais conexão com o voto útil do que necessariamente um apoio de frente pós-eleitoral, como a gente está acostumado a pensar. Renato, essa disputa, eu acho que é a disputa mais até que 2018, mais difundida, divulgada em todas as plataformas. Nós aqui mesmo, na CNN, temos todas as plataformas disponíveis, né? Ainda assim, tem pessoas que se dizem indecisas. A sua opinião qual é quanto a isso, percentualmente? Este ano, nós vamos ter menos indecisos do que a média dos últimos anos, na sua opinião? Ou não? Vai se manter mais ou menos de um percentual diferente? Perfeito, Sidney. Eu acho que o IPEC de ontem traz essa informação de um jeito bastante interessante, né? A gente encontra ainda 10% do eleitorado na eleição majoritária nacional, isso é, eleição de presidência, se considerando indeciso. E também dizendo, de alguma forma, que considerará o debate que vai acontecer na quinta-feira como um dos elementos definidores para o seu voto. 10% de um eleitorado que, nesse momento, a gente briga por percentuais de um lado ou de outro para entender se a eleição finaliza no primeiro turno, me parece bastante grande, um percentual muito expressivo para que, de fato, a gente consiga ainda dizer que a eleição está fechada ou não está fechada, né? Esses 10% podem empurrar um candidato a vencer no primeiro turno ou podem levar um candidato para o segundo turno mais forte, né? No caso, o presidente Bolsonaro. De alguma forma, é interessante perceber isso, porque, historicamente, a gente sempre encontra aí num patamar entre 7% e 10%, mais ou menos nesse momento, a indefinição do eleitor. É raro a gente ver, talvez, acho que, não vou dizer raro, mas uma surpresa, notar que nesse momento, com tanta difusão de informação, com uma eleição que já está acontecendo há alguns anos, inclusive, né? A gente tem um processo eleitoral que ele não é eleitoral por excelência, ele não começa quando o TSE diz agora a eleição começou. A gente já vê esse debate acontecendo há um bom tempo. Ter 10% do eleitorado indeciso me parece historicamente ok, mas ao mesmo tempo estranho em relação a todo esse debate, né? Acho que talvez o grande ponto para mim em relação a isso é perceber que a gente tem um efeito diferente em outras eleições, né? A gente vê ainda quase 70% do eleitorado indeciso em relação ao seu voto de deputado, a gente vê entre 50% e 60% nos estados indecisos em relação ao voto de governador. Talvez esse debate nacional ele roubou muito das outras pautas eleitorais que a gente está acostumado a ver. Mas me parece que o grande ponto definidor desse processo vai ser esse último debate e, de alguma forma, de novo, a estratégia do ex-presidente Lula me parece bastante importante nesse debate. Ir significa apanhar dos seus concorrentes, mas, ao mesmo tempo, marcar presença e poder lutar por esses 10% do eleitorado e empurrar a eleição no primeiro turno, ou não ir, que também pode significar algo bastante danoso. Renato Douti, cientista político, conversando com a gente aqui no Visão sobre as pesquisas eleitorais, sobre todas as movimentações e os reflexos para os eleitores. Renato, obrigada pela entrevista, bom trabalho para você por aí. Até uma próxima.